Efésios capítulo de número 1. Aleluia. Toda vez eu estou há quase 6 anos pregando aqui nesse púlpito. Quase 6, desde 2014, partindo para o 6º ano. E toda vez a gente fica nervoso. É a dependência do Senhor, irmão, viu? Eu peço que Deus venha falar conosco, venha falar no seu coração. Deus possa, através da minha vida, transmitir uma palavra ao seu coração nessa noite. Amém? O tema da mensagem dessa noite é: salvação, mérito humano ou dom de Deus? Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. A gente vai trabalhar Efésios capítulo de número 1, do verso de número 3 até o versículo de número 14. Foi o texto que nós lemos na nossa leitura oficial. Olhe para mim, com a Bíblia aberta. Vamos lá. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que ela dispensa comentários, né? Teólogos como William Barclay, que foi citado aqui pelo Felipe, acham a carta de Efésios a carta mais cristocêntrica de Paulo. Paulo escreveu 13 cartas e para eles nenhuma é tão cristocêntrica. William Barclay vai tão além, que ele diz que Efésios é mais cristocêntrica do que o próprio texto de Paulo aos Romanos, do que a própria epístola de Paulo aos Romanos. É uma carta especial e realmente os seus 6 capítulos nos ensinam coisas muito valorosas acerca da salvação, acerca do pecado, acerca da justificação, acerca da redenção, pontos sobre a família, pontos sobre o ministério, tudo isso em 6 pequenos capítulos. Você pode observar que no capítulo de número 1, fazer um panorama bem breve aqui, a gente analisa o apóstolo Paulo mostrando a forma com que a redenção de Deus nos alcança através da pessoa de Cristo Jesus. No capítulo 2 ele mostra a nossa condição. Ele diz que a nossa condição diante de Deus é que nós estávamos mortos em delitos e pecados e que Deus nos vivificou. Ainda no capítulo de número 2 ele prova biblicamente que a salvação não é baseada por obras, mas é alcançada pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. No capítulo de número 3 é um capítulo muito lindo, porque Paulo diz que o sofrimento dele se dá pela vocação que ele entendeu, dada pelo céu, dele ser o apóstolo dos gentios. Ele vai dizer que ele ora, ele vai dizer que ele chora, ele vai dizer que ele se esmera no capítulo 3, e diz que Deus o escolheu. Olha como ele se intitula, dizendo: eu, o mais vil de todos os santos, fui escolhido e foi dado essa vocação a mim pelo céu, para que fosse apóstolo de vocês, dos gentios. Aí ele diz: por causa disso eu me esmero, eu me esforço, eu dou a minha vida para que vocês, olhem para mim, para que vocês encontrem a salvação em Cristo Jesus. No capítulo 4 o apóstolo vai trabalhar. Interessante que essas cartas foram cartas que foram escritas no final do século I e no início do século II, e elas serviam como regra, tanto que o próprio Pedro na sua carta vai citar cartas de Paulo que já eram consideradas cartas como normativas, como regra, assim como era o Antigo Testamento. Hoje nós dizemos que a igreja brasileira é apostólica, não porque ela tem apóstolos, mas porque ela tem um ensinamento dos apóstolos, que são essas cartas. Essas cartas são cartas de autoridade. É interessante que quando o apóstolo não podia estar presente em corpo, não podia estar congregacionalmente no culto com os irmãos, ele pegava e escrevia essas cartas que eram lidas no culto. Você pode observar que é uma carta que tem uma ênfase de mundo antigo. Ela começa com uma saudação e termina com uma saudação. Naquele tempo, nesse contexto, não era qualquer pessoa que conseguia escrever uma carta. Ou a carta era em grego minúsculo, ou ela era em uncial. O que era um uncial, pastor? O uncial era toda maiúscula, sem vírgula, sem acentuação e sem separação. Não era qualquer pessoa que conseguia escrever e não era qualquer pessoa que conseguia ler. O apóstolo Paulo, você sabe que é de uma mente brilhante. No capítulo 4 ele vai falar acerca de como as pessoas precisam participar e receber. Ele começa o capítulo 4 falando, olhe para mim, da unidade da fé, dizendo que nós precisamos estar unidos com um cabeça que é Cristo. Ele diz que aquele
aquele que desceu foi o mesmo que subiu, e ele subiu e deu dons aos homens, mostrando que o Espírito capacitou a noiva de Cristo para o ministério, para dons ministeriais. Aí ele começa dizendo no versículo 11, chamando uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. 12, querendo o aperfeiçoamento do santo, até que chegue ao pleno conhecimento. 16, para que toda junta com a sua função em unidade, ligado no cabeça, que Cristo exerça a sua cooperação. No capítulo de número 5, no versículo 1, ele começa dizendo: olha, vocês precisam serem imitadores de Deus. E quando eu olho para o contexto da carta aos Efésios, eu vejo um mundo pagão, que é afundado em promiscuidade, em sexo, em liturgia a Baco, a cultos pagãos, a cultos ao imperador. E eu vejo que o que Paulo está enfrentando não é fácil. Paulo tem que combater heresias, falsos mestres, falsos líderes, falsas heresias, seitas e assim sucessivamente. E a preocupação é interessante, que é figura, é ponto classe. Quando você vê isso, dá para ver que o autor é Paulo, porque nas 13 epístolas que ele vai escrever, ele vai dar ênfase dizendo: não canso de orar por vocês, eu não cesso de orar por vocês. É um ponto chave para mostrar que é Paulo. No capítulo de número 5 ainda, ele mostra a questão de como um lar cristão precisa estar fundamentado na pessoa do Senhor Jesus. Só assim o lar cristão vai poder prosseguir. Ele dá instrução aos pais, ele dá instrução ao marido, ele dá instrução à esposa e dá instrução aos filhos. No capítulo de número 6, ele conclui no versículo de número 10 usando a palavra finalmente, ou no demais, mostrando que tudo que ele trabalhou nos 5 primeiros capítulos, ele vai dizer assim: olha, nós estamos numa guerra. Ele vai dizer, olha que interessante, ele vai dizer: no demais, irmão meus, ou finalmente, revestivos de toda a armadura de Deus. É interessante, olha como é sério. A guerra que Paulo frisa, Rafael, é tão forte, é tão poderosa e é tão intensa, que Paulo não pede para você colocar um pedaço da armadura. Paulo sabe que a batalha que nós estamos enfrentando é tão séria que ele diz: crente, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele diz que nós precisamos estar vestidos ou revestidos com todas as peças dessa armadura, porque ele vai intitular os demônios que lutam contra a nossa vida. E no final do capítulo de número 6, ele termina como começou, dando uma saudação, saudando na graça, e que a graça do Senhor esteja com todos os santos. Muito bem, você pode dar um glória para me ajudar? Muito bem. Eu quero falar nessa noite sobre o pensamento de salvação. Como assim? Olhe para mim. Há quem diga que o homem é o responsável por ser salvo. Posso intitular, por exemplo, o pensamento pelagiano diz que Deus não revela a salvação para o homem, mas que o homem é totalmente responsável em ir atrás da salvação. E se ele não quiser ir atrás da salvação, Deus não vai fazer com que ele seja salvo. O semi-pelagiano, que é um pensamento onde católicos, apostólicos, romanos usam na sua teologia, na sua amartiologia, vai dizer que o homem vai atrás sim, há uma cooperação de Deus e há uma cooperação do homem. Ideia ou ideologia que foi encorpada por uma doutrina que chamam de bíblica, chamado arminianismo. O arminianismo, com ideias do pelagianismo e do semi-pelagianismo, vão dizer que o homem contribui sim na sua salvação, que o homem faz acontecer acerca da sua salvação, que o homem tem, de certa forma, nesse pensamento, méritos acerca da salvação. Mas no capítulo de número 1, versículo de número 3 ao versículo de número 13, Paulo vai dar uma bofetada nessas doutrinas e vai nos mostrar, e eu quero mostrar para você, biblicamente, nessa noite de Santa Ceia, que o homem não tem nenhuma participação no projeto de salvação, que você não pode fazer nada, que você não estende um dedo, que você não faz uma unha, que não é pelas tuas obras, que não é porque tu quer, porque não é porque tu é o cara. Nós fomos salvos justamente porque a graça de Deus abundou sobre a nossa vida. Capítulo de número 1, versículo de número 3, acompanhe comigo o raciocínio e vamos olhar o texto, que o texto é quem tem poder. No capítulo de número 1, no verso de número 3, o apóstolo abre a boca e disse assim: bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. De bênção o que, irmão? De bênção o que, irmão?
olhe para mim, as igrejas da prosperidade, você pode observar, e eu preciso falar, e eu tenho que falar, você está comigo? Nem que você não tivesse, eu ia falar do mesmo jeito. Olhe para mim, as igrejas da prosperidade, você pode analisar que toda vez que elas vão intitular uma campanha para falar sobre algum bem material, toda vez, ou quase, se não for toda, quase toda vez, elas baseiam as suas campanhas em texto veterotestamentário, em textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque, escute essa se você não sabe, porque toda vez que Paulo fala de prosperidade nas suas 13 epístolas, ele não fala de prosperidade material. Você não entendeu? Vou repetir. Toda vez que Paulo fala de prosperidade, olha, vou te dar um exemplo. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19. Olhe para mim, ele abre a boca dele e diz assim: o meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades em glória. Toda vez que ele fala de bênção espiritual, Paulo não está falando de bênção material. Toda vez que você ouvir Paulo dizendo Deus vai te prosperar, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te levantar, ele não está falando em relação que Deus vai te dar um carro, uma casa, mudar teu apartamento, te dar uma casa na beira da praia. Quando Paulo diz que Deus vai te dar uma bênção, ele declara que é bênção espiritual. Bênção espírito. Logo, o versículo de número 3 ao versículo de número 14, a paráfrase, o parágrafo, Paulo vai tratar a bênção espiritual. Pergunte: que bênção, pastor? A salvação. Enquanto muitos pastores pegam um texto tão rico como esse, tão poderoso, que fala de redenção, de salvação, de cruz, de sangue derramado, de graça, de favor alcançado, e limitam a um carro. Aleluia, Paulo está trabalhando com... Olha que coisa interessante. Porque primeiro, Paulo é judeu, sim ou não? E judeu sabe que prosperidade é comunhão com Deus. Não vou repetir. Paulo é judeu, e judeu sabe que prosperidade é comunhão com Deus. O judeu não está interessado se ele tem 3 Mercedes na garagem dele ou 4 empresas. O judeu está interessado se Yahvé fala com ele toda manhã. Paulo vem no mesmo pensamento. Paulo é judeu e ele sabe que bênção para judeu é comunhão com o Altíssimo. E ele escrevendo para a igreja, agora ele descobriu uma coisa que vai mais além. O judaísmo prega, aleluia, uma prosperidade, uma comunhão baseada na lei de Moisés. Só que agora Paulo está reformulando, aperfeiçoando, melhorando a sua pregação, e não pregando mais uma prosperidade baseada na lei cerimonial, na lei do sistema do Antigo Testamento. Agora Paulo está pregando uma prosperidade baseada naquele que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração. Escute só. Então Paulo está falando sobre redenção, sobre salvação, a escolha de Deus. Versículo 4, vamos. Meu Deus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu vou ler com bem calma para você prestar atenção no texto que você está lendo. Vamos, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tem um cantor aí muito famoso, por sinal, viu, que está arrebatando corações com essa música, e a gente canta, e o pior de tudo é que a gente vê crente chorando. A música diz o seguinte: e não sei o que, e Deus escrevendo, você cansado e Deus escrevendo, você na prova e Deus escrevendo. Só que a Bíblia diz que o plano de salvação, Deus, olhe para mim, eu fico imaginando na mente desse cantor, o Deus que ele prega não é soberano. Por quê? Porque o Deus que ele prega faz você primeiro para depois fazer a tua história. Mas o Deus da Bíblia já fez a tua história primeiro, para depois ele te fazer. Olhe comigo e leia o texto, versículo 4. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Salmo de número 139. Olhe para mim, versículo de número 16. O salmista Davi abre a boca e disse assim: ainda não tinha nascido, ainda era informe, e todos os meus dias foram contados e escritos no teu livro, e determinado, sendo que nenhum deles ainda havia. Por quê? Porque quando Deus faz algo, é baseado na sua presciência, na sua sabedoria, no seu conhecimento e na sua soberania. O Deus que faz, crente, para depois escrever história é pequeno. O Deus que escolhe, te escolheu antes que ele dissesse haja luz. Aleluia. Deus faz uma escolha. Essa escolha foi antes da fundação do...
Deus já sabia, escute isso. Há uma linha chamada tempo. Na linha chamada tempo está eu e você. Deus não está nela. Por quê? Porque Deus é atemporal. Na linha chamada tempo tem 3 tempos verbais. Tem presente, tem passado e tem futuro. Deus já sabia do dia de Adão ao dia do arrebatamento e sabe o que vai acontecer na eternidade. Na linha do tempo de Deus, ninguém surpreende Ele. Na linha do tempo de Deus, ninguém pega Deus de surpresa. Na linha do tempo de Deus, Deus não escreve e apaga para escrever de novo. A escolha é você. A escolha foi feita em você. Olhe para o seu irmão de longe, olhe para ele. Olha, crente, para ele e diga assim: você é a escolha. E você foi escolhido antes da fundação do... Olhe para mim, Deus já sabia o dia que você ia aceitar Jesus. Deus já sabia o dia que você ia dar glória. Deus já sabia o dia que você vinha no culto. Deus já sabia quando você ia se congregar. Deus já sabia quando você ia ser crente. Ei, mas pastor, deixa eu lhe falar. Eu era do crime, eu era do tráfico. Eu matava, roubava, cheirava, me prostituía, congregava no Coração Vermelho. Eu era tudo isso, pastor. Deus já sabia o dia que a graça de Deus ia te alcançar. Quem é esse? É o Deus da Bíblia. É o Deus soberano. É o Deus que não escreve história. É o Deus que traz o homem à existência. A história dele já está pronta. Como identifica os escolhidos? Olhe para mim. Um dos piores pontos para as pessoas que querem entender a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, a doutrina do calvinismo, vou falar bonito para você ficar com raiva mesmo. Eles falam: pastor, eu não entendo. Se eu sou um eleito, então vou para o mundo, me prostituir, cheirar, fazer o que não presta, bater na minha mulher, fornicar. Simples, nunca foi escolhido. Por quê, pastor? Capítulo 1, verso 4, está lá, leia. Olha o que ele diz: que os escolhidos foram chamados para ser santos. Você não entendeu? Como identifica os escolhidos, pastor? Eles se parecem com Cristo, andam como Cristo, falam como Cristo, caminham como Cristo, oram porque Cristo orava, congregam porque Cristo congregava, amam a Bíblia, amam a palavra, evangelizam, são homens de Deus, marido de uma só mulher. Porque 1 João capítulo de número 1, versículo de número 2 ao versículo de número 5, ele abre a boca dizendo assim: Deus é luz, eu não posso dizer que estou na luz e andar nas trevas, porque aquele que está na luz anda na luz. E se tu acredita só para ajudar o pastor, abre a boca e dá glória. Agora que o negócio vai ficar bom, versículo de número... Antes de você ler, olhe para mim. Quando a gente fica tremendo assim é porque o negócio está bom. Escute isso. Eu disse para você, eu quero quebrar a doutrina arminiana, porque eu acredito na Bíblia. Calvino não salva, Armínio não salva. Quem salva é Cristo. Soteriologia arminiana, teologia. Soteriologia calvinista, teologia. Quero tirar a dúvida, vem para a Bíblia. Escute isso. Eu disse para você que não há nenhum ponto onde a Bíblia diga que o homem contribui para a sua salvação. Eu te provo nesse texto, do verso 3 ao verso de número 14. Só acompanha. No versículo de número 3, 1:3, ele diz, ó: com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em capítulo 1, verso 5, ele diz: nós nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de capítulo 1, verso 6, lá no final, para louvor da glória da sua graça que ele concedeu gratuitamente no amado, em algumas versões. Capítulo 1, versículo de número 7, olha aí, ó: no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados. Capítulo 1, versículo de número 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em quem? 1:10, de fazer convergir nele quem? Cristo. 1:11, nele de novo, ó: nele digo, qual fomos também feitos. Capítulo 1, verso 12, em Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão estamos em quem?
capítulo 1, verso 13: e que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa, tendo nele quem? 1,14, ele que é o penhor da nossa herança. Você vai dando glória. 1,3 é em Cristo, 1,5 é por meio de Cristo, 1,6 é no amado, 1,7 é redenção é nele, 1,9 é em Cristo, 1,10 é nele, 1,11 é nele, 1,12 é em Cristo, 1,13 é tendo ele, 1,14 ele é esperança, porque tudo é nele, por ele, para ele, porque sobre ele estão todas as coisas. O que é isso, pastor? Isso não é calvinismo, isso é Paulo falando aos Efésios, isso é Bíblia. A Bíblia está me afirmando: você não se salva, você não contribui. A salvação não é porque tu paga o preço, a salvação não é porque tu é o cara, é por ele, é nele, é no amado, é para ele, ele é a redenção, é tudo por ele. O que é isso, pastor? Isso nos humilha. É por isso que nós estamos nesse memorial aqui, porque olhamos para nós, para a nossa capacidade, e nós dizemos assim: se tivesse sobre nós, se fosse a nossa vida, se fosse na nossa responsabilidade, nós estaríamos debaixo de uma terra, ou preso, ou sabe Deus lá onde, mas é por ele. Vou repetir para você da glória: é para ele, é por ele, é por meio dele, no amado, em Cristo, na herança, no penhor. Vem comigo de Bíblia, capítulo 1, verso de número 5. Oh glória. Verso 5 diz, olha esse texto: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de quem? Segundo o beneplácito da sua. Escuta isso, com a mão levantada, por favor, com a mão direita. Predestinou aqui nesse texto, no grego, é escolheu de antemão. Se escolheu de antemão, é porque o mérito não é teu. Não, você não entendeu. Se escolheu de antemão, não é baseado na tua obra. Se escolheu de antemão, não é porque tu ora cheiroso. Se escolheu de antemão, não é porque tu é santarrão que mora no monte. Se escolheu de antemão, não é porque tu paga preço no monte, crente que não gosta de Bíblia. Se escolheu de antemão, é porque aonde abundou o pecado. Escute só, Paulo sabe que para ser salvo precisa de pagar o preço do pecado, ter expiação de pecado e cumprir a lei. Paulo sabe que Cristo pagou o pecado, expiou o pecado e pagou a lei. Vou repetir para você da glória: Paulo sabe que para ser salvo tem que pagar o preço do pecado, tem que expiar o pecado e tem que cumprir a lei. Paulo sabe que Cristo pagou o preço do pecado, expiou o pecado, cumpriu a lei, porque Ele é Senhor. Fiz uma postagem, olhe para mim. Outros dias eu fiz uma postagem no meu Facebook. Eu disse que algumas igrejas estão querendo judaizar o culto cristão. Como assim, pastor Narciso? Eu já vou terminar. Algumas igrejas até colocando chofar, pastores vestidos com roupas judaicas, chofar no culto, arca entrando no culto, pastor vestido de sacerdote. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 9, 19 e 20, o autor diz assim: Cristo, ao morrer, abole toda a liturgia do culto judaico. Ele diz: e agora nós, cristãos, tendo um novo acesso. Levante a mão, lá vai. O que é isso, pastor? Não precisa mais guardar sábado, não precisa mais fazer lei, não precisa tirar sangue de animal, não precisa fazer festa da expiação, festa do tabernáculo, não precisa comer em cima do tapete. Por quê? Porque agora nós temos um novo acesso.
Olhe para mim, para você dar glória. Como assim, pastor? Me explica. É porque lá no Antigo Testamento, toda a liturgia do culto judaico, ela é transitória. É uma sombra que está apontando para o que viria. O sacrifício perfeito, para o sacerdote perfeito. Segura. Deixa eu te dizer, nós não precisamos da sombra. Pergunte, por quê, pastor? Porque quem tem a realidade não precisa da sombra. Não, você não entendeu. Levante a sua mão direita em nome de Jesus. Urabai, Canaba, Xandaraba, Candaraia. Nós não vivemos em sombra. Nós não vivemos em liturgia judaica católica. Nós temos a realidade. O véu foi rasgado. Olhe para mim, 1:6, antes de você ler. Oh glória. 1:6. Pastor, por que Deus fez isso? Leia comigo o texto. Para louvor da sua graça. Estou esperando você dar glória. Aí vem um pregador que prega nos Gideões, aí conhecido no Brasil todo, falar que Deus fez o homem porque ele estava triste. Tem que tomar uma água para engolir essa. Lá vem um camarada. Deus estava triste quando Adão pecou e ele foi lá. Não, Deus ficou triste quando teve a rebelião. Escute isso, com Satanás. E ele perdeu Satanás. E ele falou: tu vai ver, vou lá no Éden agora. Onde está isso, pastor? Apócrifo de Tomé, só pode. Porque a Bíblia diz que Deus te fez para louvor. Abacalaia sébia, levante a sua mão, meu irmão. Ei, seja pentecostal. Você não está numa igreja soverteriana, não. Você está numa Assembleia de Deus, avivamento na palavra. Levante a sua mão e declare: você está aqui para louvor da glória do nome dEle. Ele te fez porque queria revelar a sua glória. Quer ver uma coisa? Escuta isso. Olhe para mim. Só falo se você dá glória. Olhe para mim. Para você foi de graça, mas para Cristo custou caro. Não entendi, pastor. Verso 7. A qual temos redenção pelo seu. Para você estar aqui, um sangue teve que ser derramado. A qual temos redenção pelo seu. Para você foi de graça. A graça te alcançou. A graça superabundou. Mas para que essa graça te alcançasse, alguém teve que sangrar. Aí eu bato nos gnósticos que dizem que Cristo era um fantasma. Os gnósticos diziam que Cristo era uma aparição. Mas tu já viu fantasma sangrar? Você não entendeu? Vou ter que repetir. Tu já viu uma aparição sangrar? Tu já viu fantasma sangrar? Olhe para mim. Eu quero que você olhe para o seu irmão. Obedece, irmão, que eu estou na autoridade aqui. E diga para ele assim: Cristo não sagrou para você viver uma vida de pecado. Olha para ele mais uma vez. Não olha com o olhar de profeta, que tu não é profeta, meu irmão, mas olha com o olhar de crente. Olha para ele e diga: Deus, Cristo não morreu por você para você viver uma vida devassa em pecado. Cristo morreu para que o nome do Senhor fosse glorificado na sua vida. Se tem glória, dá glória. Se tem aleluia, dá aleluia. Se tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Olhe para mim. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Já estou terminando. Oh Deus, não li nenhum comentário para fazer essa mensagem. Essa mensagem Deus me deu hoje.
Olhe para mim. Pastor, eu conseguiria isso sozinho? Te provo que não. Eu sou formado em arte da pregação expositiva. Isso não é nada. Isso não é nada diante de Deus. Mas eu aprendi na pregação expositiva que texto sem contexto é heresia. Então nunca posso pegar o capítulo 1 e isolar os que vêm depois. Porque eu te provo na Bíblia que você não conseguiria ir sozinho, você não iria atrás, você não buscaria Deus. Lê o capítulo de número 2, verso 1, e Paulo te diz por quê. Sabe por que você não iria atrás? Porque vós estavam mortos em delitos e pecados. Mas Paulo não começa dizendo que você está morto. Paulo começa dizendo que Ele te vive. Ai! E Ele vos vivificou. Aleluia. Preste atenção nisso, levante a mão em nome de Jesus. Na condição de morto espiritual, morto não dá glória, morto não fala aleluia, morto não ouve evangelho, morto não prega, morto não faz nada. Mas se tiver vivo, dá glória, dá aleluia, glorifica. Diz, ai meu Deus do céu. Eu já vejo pessoas chorando aqui de cima. Eu já sinto essa atmosfera diferente. Por quê? Porque o grandão da Galileia, Joel, está aqui. Aí andaraba xaramai, andaraba calaba xandaraia. E se você acredita e está sentindo a presença dele, abre a tua boca e receba uma porção de glória dobrada agora. Receba a graça de Deus. Escute, olhe para mim, já vou terminar. Se você está morto e não vai atrás, logo a Bíblia está dizendo que Deus veio atrás de mim. Segura. Então, até frisei aqui, logo eu preciso de uma intervenção divina para me poder responder. A intervenção é dita e é chamada na teologia de regeneração. Logo, você não crê para ser regenerado. Você é primeiro regenerado para poder crer. Você não entendeu? Você não crê para ser convertido. Você só creu porque o Espírito implantou fé no teu coração. Você só creu porque Ele te tirou de condição de necros, te colocou de pé e disse: vem me adorar, vem. Ai, Jesus. Logo, se Deus foi atrás de ti, pergunto eu, cadê o teu mérito? Logo, se Ele te regenerou estando você morto, pergunto eu, o que você fez para ser salvo? Logo, pergunto eu, se Cristo foi atrás e fez todas essas obras, que participação você tem? Parte final. Capítulo 1, verso 11. Nele digo, capítulo 1, verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua. Olhe para mim, olha como isso é lindo. Esse conceito aqui é meu. Soberania. O conceito que eu dei para soberania foi atributo de Deus, que Ele toma as suas decisões sem precisar consultar absolutamente ninguém. O Deus dos arminianos é tão pequeno, tão minúsculo, tão sem glória, tão sem poder, que Ele vai com o homem e pergunta assim: eu posso te salvar? Ou tu quer ser salvo? Só que o Deus da Bíblia não pergunta se tu quer ser salvo. Estou esperando, glória. O Deus da Bíblia não pergunta se tu quer para o inferno. Ele é soberano para te colocar no inferno. O Deus da Bíblia não pergunta assim: Sérgio, tu quer ser salvo? Ele salva o Sérgio. O Deus da Bíblia não pergunta: Narciso, tu quer ser salvo? Ele salva o Narciso. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos 9: quem resistirá ao poder da sua glória? Da
Tá para nascer um cabra macho, cearense, nordestino, que possa bater no peito e falar assim: eu vou se eu quiser, eu resisto. Tá para nascer um homem que Deus chame e ele não venha, porque ai meu Deus. Um 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Você só presta para dar glória. Vou repetir. Você só presta para dar glória. Vou repetir. Você só presta para dar glória. Você foi chamado para dar glória, de viver em glória, para andar em glória, para trabalhar em glória, para vir para a igreja em glória. Pastor Narciso, olhe para mim. E esse processo de salvação, como ele se dá? Olhe para cá. Dr. C.R. Sproul, R.C. Sproul, editor da Bíblia de Genebra, falou algo muito interessante escrevendo um livro, Eleitos de Deus. Ele disse que Deus poderia escrever no céu: eu sou Deus, e acabou. Ele disse que Deus poderia colocar no mar: eu sou Deus. Não precisaria de evangelho, não precisaria de pregador, não precisaria de nada. Mas ele disse que o meio que Deus escolheu para que a verdade dele da redenção fosse ouvida. Te confirmo segura. Te confirmo no verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Verso 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Ele segura. Por que ele fala evangelho da salvação? Porque lá tem evangelho de Roma, lá tem evangelho de César, lá tem evangelho helênico. Mas o que muda é esse aqui, ó, calibre 66, cano duplo, Antigo e Novo Testamento. A arma lá de fora tira a vida, mas essa aqui dá vida, e dá vida com abundância. Aleluia. Por isso eu te garanto, biblicamente, eu terminei. Eu quero que você leia os últimos versos, capítulo 2, 8 e 9. Tu vai ler dando glória para te provar biblicamente que para ti ser salvo tu não faz nada. Capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a... Lê, crente. E isso não vem de vós, é dom de... e não de obras, para que ninguém se glorie. Não vai poder chegar nenhum homem, nem Billy Graham, nem Wesley, nem Lutero, nem Calvino vai poder chegar no dia do arrebatamento e dizer: eu sou o cara. Porque ninguém pode se gloriar diante de um Deus que procura aqueles que Ele quer salvar. Fique de pé para adorar Deus comigo. E se tu não soltar a glória depois dessa, meu irmão, tá pegando.